Deus abençoe a todos, a paz do Senhor seja com cada um que ouvir esse vídeo, que estiver nesse momento assistindo essa mensagem. Hoje, dia 24 de dezembro de 2023, um domingo, não é? Em que as pessoas comemoram a véspera do Natal, não é? A véspera do nascimento de Jesus. Não é? Embora nós saibamos pelos acontecimentos, pelos relatos históricos, não é? Pela arqueologia, que Jesus não nasceu em dezembro, nós vamos aproveitar para trazer a revelação do que realmente significa nascer Jesus, amém? Então eu queria que você prestasse atenção, mas para entender o contexto, não é, do que vamos ler, eu queria antes fazer uma exposição muito breve, muito simples, muito tranquila para se entender, não é? Nós sabemos em Gênesis que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, mas que esse homem desobedece a Deus e acaba pecando, então ele herda uma natureza pecaminosa. Ele herda uma natureza, não é, que o pecado trouxe para ele e que impedia ele de ter comunhão com Deus. Amém? Muito bem. No livro de Êxodo, eu não vou ler para não ficar extenso essa mensagem, mas você pode ler em casa. No livro de Êxodo, capítulo 20, lá traz os 10 mandamentos ou as 10 falas de Deus, não é, escritas numa tábua, né, em hebraico, como o professor Nessim nos ensinou, não é? E que esses mandamentos eles apontam para a incapacidade do homem de estar, né, dentro dos padrões de Deus para poder coabitar com o Altíssimo para a eternidade, para entrar no reino dos céus. Mas Deus faz isso para que as pessoas tenham a oportunidade de fazer um exame da sua própria natureza, um exame da sua própria consciência, e assim de forma espontânea, não é? De uma forma assim em que ele deseje a mudança de vida, então ele virá até Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era somente derramado para 3 grupos de pessoas, né? Os reis, sacerdotes e os profetas. Então, não existia a revelação dada pelo Espírito Santo da palavra. Então, tudo era encoberto, né? E existia um profeta que falou para pessoas que tinham permitidos, né, espontaneamente que o seu coração se abrisse, né, para que Deus pudesse trazer a revelação. Eles buscavam a Deus, não é? E então Isaías, eu queria que você fosse comigo lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, e nós vamos ler junto. Eu só queria fazer um comentário, né? Isaías, ele escreveu, né, esse livro 700 anos, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Então aqui nós vamos ler as promessas, as profecias de que viria um Messias, não é? Ou em grego Cristo, não é? Ou o ungido de Deus para libertar o povo, não é? Também fazendo um comentário, o povo de Deus ele pecava e colhia as consequências, porque o pecado traz consequências. As pessoas sofriam na mão dos dominadores, não é? Eles perdiam a sua liberdade, eles acabavam muitas vezes até morrendo. Então eles aguardavam uma promessa de um Messias, não é? Um ungido de Deus, capacitado por Deus, para vir, não é? E fazer com que eles realmente mudassem a história, ou seja, para ir contra os inimigos que Israel tinha. Isaías fala assim, Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos trará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, filho de Deus, não é? E será o seu nome Emanuel. Emanuel nós vamos ver mais para frente, que significa Deus conosco. Então, através dos 10 mandamentos, através da incapacidade, né, do homem de se moldar, né, dentro das exigências, né, dentro das características da natureza que ele deveria ter para herdar o reino dos céus, ele então vai receber de Deus, né, a solução, né, uma proposta, né, e essa proposta é um plano que é chamado de plano de salvação, né, o plano de Deus para o resgate do homem. E esse plano é a vinda de Jesus. Jesus é a solução de Deus para resgatar o homem e trazer a redenção dos seus pecados para que ele pudesse ter comunhão novamente com o Altíssimo e morar no reino dos céus. Isaías, um pouquinho mais para frente, no capítulo 9, versículo 6, ele vai dar umas características do que seria, né, a natureza desse Messias. E eu queria que você prestasse atenção. Isaías 9, 6 fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, filho de Deus, não é? E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Isaías descreve a natureza, as qualidades de Jesus, desse Messias, não é? E aí o que acontece é que 700 anos depois veio o cumprimento da profecia. E aí eu queria, se você puder ir lá comigo lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, né?
aqui você vai ver o relato da revelação que um anjo faz, não é? Deus envia um anjo para José, porque Maria, ela estava prometida para José, José não tinha coabitado com ela, não é? Mas ela estava esperando um filho, então como poderia ser? Então José, ele fica intrigado, desconfia do que poderia ter acontecido, não é? E aí um anjo vem e explica para ele que aquele filho foi gerado pelo poder do Espírito Santo, não é? Mas ele traz uma outra revelação. Eu queria que você fosse comigo então em Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, ou em hebraico Yeshua, não é? Que significa o Salvador, aquele que vem trazer a salvação, não é? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Nós vimos o profeta Isaías, não é? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa, né, que traduzido é Deus conosco. É aquilo que a gente tinha visto, não é? E aí, né, nós conhecemos a história. Jesus veio, então nós falamos de um passado em que ele foi prometido através de profecias, não é, dos profetas, não só Isaías, mas outros. Mas aí ele vem, nasce e é conhecido pelas pessoas. Mas o fato dele ser conhecido, não é, não faz com que ele fosse reconhecido como filho de Deus. Amém? Então, que ele fosse reconhecido como plano de Deus. Que se não fosse, não é, ele, o homem não teria esse resgate, não é, para que ele pudesse viver no reino dos céus, que tivesse a vida eterna. Amém? Muito bem. Quando nós falamos isso, não é, existiu um homem, não é, que vai retratar muito bem uma ligação entre esses fatos, não é, esses relatos bíblicos que nos trazem o passado, não é, com o poder de Deus para confirmar o acontecimento do cumprimento da profecia. Mas existe um homem que na Bíblia vai relatar, não é, a ligação desse fato passado com os dias de hoje, com os dias nosso presente, não é? Então eu queria que você fosse comigo e lesse lá em Atos, né, no capítulo 1, né, ou melhor, no capítulo 9 de Atos. Queria que você fosse comigo, né, que no capítulo 9 de Atos, então esse homem, ele é conhecido, não é? Quem conhece, né, a Bíblia, quem conhece Jesus, conhece a história dos discípulos, dos seus apóstolos, com certeza conhece um homem chamado Saulo, não é? No começo ele era chamado Saulo, que significa grande, né? No sentido de ser uma pessoa engrandecida, soberba, aquele que se julga conhecedor de tudo. Então Saulo era uma pessoa que julgava, que ele julgava que ele conhecia Deus conforme a sua mente, conforme o seu entendimento. E por isso ele perseguia cristãos, porque ele achava que aqueles que se diziam seguidores de Jesus, eles eram hereges, que eles estavam na verdade sendo inimigos de Deus. Então eles eram perseguidos. Mas acontece um detalhe, um fato, né? E um detalhe traz para Paulo uma revelação. Embora ele conhecesse Jesus de ouvir falar, agora ele vai reconhecer Jesus como aquilo realmente que se falava deles. Jesus, o Yeshua, o Emanuel, o poder de Deus vindo dos céus para a terra para resgatar o homem, para fazer a redenção dos seus pecados. Eu queria que você fosse comigo lá em Atos capítulo 9. Paulo está a caminho de Damasco para perseguir cristãos, para levar cartas, né, para que eles fossem perseguidos, trazidos presos. Ele ia com soldados, trazidos presos, e muitas vezes eles eram açoitados, presos, ou às vezes até mortos. Olha só, Atos capítulo 9, versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Olha só, ele já reconhece que aquele que falava com ele era o próprio Senhor, não é? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, a dificuldade que Paulo tinha de reconhecer, não é, Jesus como plano de Deus, o próprio Senhor sabia, Jesus sabia. E aí no versículo 6, e ele tremendo e atônito, assustado, não é, disse: Senhor, que queres que faça? E olha só, e Jesus disse, né, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aí Deus manda ele procurar, né, um dos seus seguidores, discípulos, convertidos como nós somos, porque a missão de revelar Jesus, não é a nossa parte através de revelar a palavra pelo poder do Espírito Santo.
Então, cabe a nós levarmos o Evangelho. Muito bem. Nessa circunstância, então Paulo, que perseguia, ele passa a ser perseguido. Não é? E tanto é que na minha Bíblia, eu não sei se na sua é assim, entre o versículo 18 do capítulo 9, entre o versículo 18 e 19 tem um título, está escrito assim: o perseguidor é perseguido. Então, qual que é o sinal de uma pessoa, né, que ele renasce, né, que Jesus, né, nasce dentro dele e faz ele renascer? Com certeza é a mudança de vida. Se você veio, eu queria que você lesse isso, né, em casa com cuidado, né, no Atos capítulo 9, e você vai perceber que Paulo, né, ele muda de vida, ele é transformado. Esse é o sinal, não que Jesus, né, veio ao mundo, mas que ele nasce dentro de nós. Então, essa época, esse Natal, é um momento de reflexão, é um momento de revelação da palavra de Deus, não é? Para que esse Jesus, que para todos nasce no dia 25, ele possa nascer, por exemplo, no dia de hoje, no coração de todos aqueles que ouvirem essa palavra. E aí sim, o verdadeiro sentido do Natal é cumprido, né, naqueles que se dispõem a ouvir Deus. Para você entender, muitas pessoas, né, não se dobram, não aceitam, não pretendem mudar a vida, porque acham que eles são justos, são bons, boas pessoas. Mas se você ler o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, versículo 23, lê Romanos, capítulo 6, versículo 23, você vai ver que Paulo, não é, aquele que perseguia e que agora era perseguido, não é, ele revela o seguinte, que não existe um justo sequer. Paulo já tem essa consciência, né, ele se arrepende e faz com que Jesus, nascendo no seu coração, possa mudá-lo para uma outra pessoa. O nome dele, que era Saulo, que significava grande, agora ele espontaneamente muda e começa a se chamar de Paulo, que significa o pequeno. Paulo significa o pequeno. Quando nós temos a revelação verdadeira, não é, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, quando ele nasce no nosso coração, a nossa vida se transforma e nós sabemos que nós não somos nada. Então aqueles que são grandes veem que são pequenos diante da majestade de Deus, que se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos condição de ter a redenção, de ser justificado. O apóstolo Paulo fala isso bem claramente, da incapacidade do homem de ser um justo, não é? No capítulo 3, versículo 10, no 23, de que todos pecaram, não é? E no versículo, no capítulo 6, então ele fala o seguinte, no versículo 23, que o salário ou a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, não é? É a salvação, é Jesus. Não é? Então Jesus representa isso. O próprio Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, eu queria que você lesse isso, né? Agora volta um pouquinho lá no livro de Mateus, e você vai vendo aquele sermão, não é, que é muito famoso, o Sermão da Montanha, aquela fala de Jesus, que é muito célebre, muito conhecida, lá em Mateus capítulo 5, versículo 11. Jesus fala assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, né, injuriarem, mentirem, né, afirmarem, darem falso testemunho, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. No versículo 12 ele diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós vemos aqui que um dos sinais de que nós nascemos de novo, um dos sinais de que Jesus nasceu dentro de nós, nos transformou, é que nós começamos a ser perseguidos. Você fala assim: mas pastor, mas o que nos faz ser perseguidos? A mudança no nome de falar, a mudança na forma de agir, a mudança das nossas atitudes, a mudança dos valores que a gente dá para a vida, a mudança daquilo que nós consideramos prioridade na nossa vida. Essa mudança incomoda as pessoas que estão ao nosso lado, porque uma vez que eles não têm o conhecimento de Jesus, eles não foram revelados, não é? Como filhos de Deus, eles não são transformados. Então eles entendem assim: eu conheço Jesus, eu sou bom, ao meu jeito eu sou bom. Mas na verdade, Jesus só nasceu para eles no dia 25 de dezembro, que nem é a data, não é? Do ponto de vista histórico, arqueológico, que Jesus nasceu. Jesus nasceu do lado de fora. E que esta véspera de Natal você possa refletir nisso e levar para as pessoas, não é, o que significa o nascimento de Jesus, que não é do lado de fora, é do lado de dentro. E Jesus nasce nos dias de hoje no coração de todos aqueles que assim aceitam que Ele mude, né, a vida de todos aqueles que o confessaram. Que você possa ter um excelente Natal, né, que essa palavra traga
não é para você cura, restauração, libertação, que venha ao encontro das tuas necessidades, mas que acima de tudo traga uma mudança de vida e salvação. É o que eu desejo em nome de Jesus. Até uma próxima reunião em nome de Jesus.